Olá, querido, olá, querida de Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Que bom ter você aqui comigo. Gratidão ao Senhor, né, por tudo que fez, faz e fará em nossas vidas. E estamos aqui juntinhos para aprender mais desse Deus que é poderoso, grandioso. Vamos orar? Bendito, soberano, eterno Deus, obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor, realiza na minha vida, na minha casa, na vida dos meus, na vida dos teus filhos que aqui estão. Ah, Jesus, é motivo de agradecimento, de honra também, estarmos aqui reunidos para ouvir a tua voz e tudo aquilo que tu tens para nós nessa tarde, Pai. Muito obrigada por tudo. Vai abrindo então o discernimento, o entendimento, o intelecto, vai abrindo os corações principalmente para que possamos guardar como regra de fé em nossa vida, a tua palavra. Vivifica, Jesus, a nossa fé, aumenta, fortalece cada dia mais em ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o momento reflexão de hoje, ele está lá em Daniel, capítulo 5. Vamos ler alguns versos? Vai dizer assim: o banquete de Belsazzar. Belsazzar, querido, ele era o filho, do rei Nabucodonosor. E ele, então, quando assumiu o trono, logo após o seu pai, a Bíblia vai dizer, de um grande banquete que ele realizou, para quê? Para beber vinho na presença dos grandes, dos poderosos lá, da época. Então, a Bíblia vai dizer que Belsazzar deu um grande banquete, então, na presença dos 1000. Ele reuniu ali somente as mulheres, os filhos, os grandes da época lá com ele, E havendo Belsazzar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres, as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, que escrevia defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Olha isso, que forte! A Bíblia vai dizer então que esse rei Belsazzar, dando ali, um banquete na frente ali dos milhares e dos poderosos, dos grandes da época, ele teve a ideia de pegar os utensílios do templo, que era algo sagrado, E aí ele quis o quê? Misturar o santo com o profano. E ali a Bíblia vai dizer que ao realizar tal feito, ele vai observar na parede do palácio um dedo, uma mão escrevendo, palavras. E ali a Bíblia vai dizer que, lá no verso 6, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Ele começou a entender que havia algo muito sério ali. Por quê? Porque era Deus escrevendo algo. Só que ele começou a ficar frustrado e ele teve medo, porque a Bíblia assim relata que os joelhos dele batiam um no outro, E aí ele ficou perturbado, E ali, naquele alvoroço todo, ele então ordenou que trouxessem, os astrólogos, trouxessem os adivinhadores, trouxesse os caldeus e colocasse a sua presença. Por quê? Porque ele disse assim, que ele não entendia, então ele queria entender o que estava escrito ali. E ele disse o quê? Qualquer que lê esse escrito e me declarar a interpretação,
será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então, dada a importância, né? Ele falou, olha, aquele que conseguir decifrar esse enigma, farei grande no reino, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele ficou perturbado, que ele mudou o seu semblante. E ali a rainha, né, lembrou-se que na época do rei, né, ela entrou então na presença do rei e ela disse, olha, há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. No dia do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Ela estava se referindo a Daniel, irmãos. Eu acho tão lindo quando eles se referem a Daniel, porque Daniel, o Senhor diz que achou nele espírito de excelência. E é assim mesmo, quando servimos ao Senhor, nós devemos buscar, mediante então aquele escrito na parede, né? E tudo aquilo que o Senhor, né, havia ali relatado. Chega então Daniel no recinto. Daniel, homem escolhido por Deus, homem, né, em que o Senhor achou o espírito excelente, dom de ciência, entendimento, interpretava sonho, explicava enigma, resolvia as dúvidas do povo. Então era um pacote completo, né? Um grande servo do Senhor esse Daniel. Então chega Daniel naquele recinto para quê? Para explicar o mistério. E ali Daniel começa a explicar ao rei Belsassar o seguinte, olha, o teu pai já foi rei, e por conta da soberba e por conta de atos que ele cometeu, o Senhor afastou, levou, né, a conviver com animais, e você, sabendo disso, você, ao invés de glorificar a Deus, né, e a se redimir, você prefere o quê? Prestar culto aos seus deuses estranhos, porque na Babilônia era assim, né? E aí Daniel diz o seguinte para esse rei Belsassar, né? Ele dizia assim ao rei Belsassar, você não humilhou o teu coração, ou seja, você sabia de tudo que já havia ocorrido com teu pai, e ao invés de se humilhar e de se voltar ao nosso Deus, o que você faz? Você com esses grandes, com suas mulheres, filhos, concubinas, você quer profanar o santo, né? O Senhor está se voltando contra você. Por conta disso que você está querendo misturar o santo e o profano, e que você não está completamente voltado a Deus, né? Por conta disso, o Senhor o quê? O Deus, contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Estás achado em falta perante o Senhor. O Senhor está pesando na balança tudo que tu tem feito contra ele e contra, né, o povo, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Isso é forte, né? E dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas, né? E ali ele se deu conta da burrada que ele havia feito. Por quê? Ele estava lá comemorando, já não bastava as atitudes, né, que vinha cometendo. Aí ele se achou engraçadinho e quis o quê? Quis brincar com as coisas de Deus. Foi aí onde deu ruim. Foi aí onde o Senhor pesou na balança, porque o Senhor é assim. Muitas vezes ele vai dando corda, né? Muitas vezes ele vai deixando certas situações. Mas tudo tem o quê? O limite. O limite desse rei estava nisso aqui. A partir do momento que ele tocou no que era santo e que ele quis fazer, né, como que ele bem queria, como ele bem entendesse, porque era o poderoso da situação, né, assim. Aí, o que aconteceu, meus irmãos? Ele se deu conta da burrada que ele havia feito.
Só que lá no meio deles, ele começou, né, a querer, a perguntar quem poderia interpretar. E Deus cerrou o entendimento de todo mundo. Só quem conseguiu interpretar foi Daniel, o servo do Altíssimo, né? E Daniel, eu acho uma coisa linda, porque ele chegando e ele fala mesmo o que tem que falar. E quem é de Deus é assim mesmo, meu irmão. Tem que agir na verdade, tem que agir na sinceridade, porque é isso que o Senhor quer de nós, né? Devemos ter o fruto do Espírito, devemos buscar tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Mas o Senhor se agrada daqueles que usam a verdade, daqueles que são de verdade, né? Daqueles que têm sinceridade no seu coração. E Daniel, ele era assim. Ele chegou lá e disse, seu pai fez isso e isso, você sabia de tudo, em vez de se policiar, de se consertar, você também tá agindo assim, assim, assim. E olha o que Deus está dizendo aqui. Que colocou você na balança e que achou você em falta. E ali, a Bíblia vai dizer o quê? Que Daniel, ele foi, né, vestido conforme o rei falou. Seria o terceiro ali, dominador do reino. Ele foi honrado, né? Teve ali a exaltação dele naquele momento. Ainda que ele não quisesse, porque quem é de Deus não vive com esse negócio de estrelismo e de querer se aparecer, né? Então, mas ainda assim, há coisas que o Senhor fará, ainda que você não queira, que você diga assim, eu não sou merecedor, né? Não é bem assim e tal. Aí Deus vem e brada. Não tem esse negócio de você querer ou não. Quem quer sou eu, pronto e acabou, né? E Deus, ele está escrevendo, meu irmão, a todo momento, ao meu e ao seu respeito. É a mão misteriosa do Senhor. Foi lá, né, no palácio, resolver aquela questão do povo que estava profanando lá os utensílios do templo com o filho do rei. E você acha que Deus não está a todo momento anotando ao meu e ao seu respeito? O Senhor sabe o momento certo de honrar aos filhos teus nessa terra. Mas o Senhor também sabe o momento certo de pegar aqueles que estão brincando com a tua obra e com a tua casa, né? E aqui a Bíblia vai dizer que na mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus. Então Daniel já deu ali a profecia e não demorou não. Na mesma noite, Belsassar morreu. E Dário, o Medo, ocupou o reino, né? Sendo da idade de 62 anos. Então Deus já havia preparado alguém, né, para assumir o lugar. E eles nem sabiam. E aí então, a partir daquele momento, né, o rei Dário constituiu então, né, todo o reino ali da Babilônia, né? E Daniel, né, participava lá no meio deles. Porque a Bíblia vai dizer que tinham 3 príncipes e Daniel era um deles. Então, quando Deus quer, ele faz na vida do crente, na vida do servo. Tá entendendo? Ele te eleva, ele te coloca em lugares que somente ele poderia, né? Eu aprendo assim, dessa forma. Então, eu tava analisando sobre essa mensagem de Daniel. Eles sabiam que Daniel era servo. É tanto que na hora do aperto, eles recorriam a quem? A Daniel. Tem Daniel, que é mestre, né? Mestre aí dos magos, dos profetas, dos adivinhos, de tudo lá, quando eles se achavam e se juntavam lá no motim. Tem Daniel, só que é o seguinte, esse Daniel, ele é diferente. Ele tem espírito de excelência. Esse Daniel, é diferente o negócio com ele. Ele tem intimidade com o céu, ele tem intimidade com o reino, né? E aí, a Bíblia vai dizer que Daniel resolvia esses enigmas. Que coisa linda, meu irmão. O Senhor, ele usa, né, a quem ele quer, de fato. Se o Senhor levanta, chama, o Senhor capacita, né? Quem começou a boa obra é fiel
para terminar, para cumprir. É assim que é na vida do servo e da serva do Senhor. Então, meus queridos, eu vim aqui dizer que sim, o Senhor ele está escrevendo uma nova história para nós. Que sim, o Senhor tem honra para mim e para ti, em nome de Jesus. E que sim, os planos do Senhor não irão se frustrar na tua vida, porque maior é o nosso Deus, né? E grandes coisas realiza o Senhor na vida daqueles que o temem. Salmos 55, verso 22, vai dizer assim, meus amados: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, os meus cuidados têm que estar onde? No Senhor. Pai, é isso. Todavia, confio e descanso em ti, porque o meu cuidado vem de ti, né? A minha confiança está em ti, né? E aí, eu acho tão lindo quando ele diz que não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aí, voltando para o exemplo de Daniel, sempre que o negócio apertava, eles buscavam quem? Para decifrar lá as coisas, para realizar tudo com sabedoria e excelência? A Daniel. Só que no primeiro momento, eles exaltavam, honravam a Daniel. E depois eles voltavam atrás. Porque no 5 tem isso aí, né? Sobre o enigma e sobre o mistério que Daniel decifrou. Aí no 6 eles vão começar toda a trama. Pra quê? Pra jogar Daniel na cova. Aí aqui vem o mistério dessa palavra de hoje. Não importa o que você fará e como realizará, todavia obedeça ao Senhor. Sabe aquela história assim, eu não tenho nada com homem nem com mulher, o meu negócio é com Deus? Era isso aí, meu irmão, a vida de Daniel era desse jeito, né? Então Daniel, ele se colocava mesmo na posição que Deus o chamou. Então sempre que ele era convocado, ele agia com o quê? Com a verdade. E ele não tinha esse negócio de, eu já tô lá mesmo no palácio, vou puxar um pouquinho de saco aqui de fulano. Deixa eu passar um pano aqui porque é filho do rei. Eu aprendo com Daniel que eu só devo falar aquilo que meu Deus manda. Eu aprendo com Daniel a obedecer em toda e qualquer circunstância. Porque Daniel foi honrado por decifrar enigmas. Daniel se cobriu de ouro até o pescoço. A Bíblia assim vai dizer. Mas, meu irmão, num outro momento, estava Daniel sendo o quê? Lançado na cova. Então, se tu é de Deus, tu se prepara, porque vai ter momento que você vai estar lá em cima, eles vão querer te honrar. Mas vai ter momento que eles vão te jogar lá embaixo também. E aí, o que acontece? A exemplo de Jesus, nós podemos ver isso também. Porque o ser humano, ele é inconstante. Ou seja, o ser humano, nós, né? Nós, muitas vezes pensamos algo aqui, daqui a pouco nós já vamos estar pensando de outra forma. É do ser humano. O ser humano é falho, né? Jesus, um dia, eles estavam lá, né? Engrandecendo, dizendo, Hosana a Deus nas alturas. Mas de outra vez eles estavam crucificando a Jesus. Olha Daniel, uma hora tá honrando, outra hora tá na cova dos leões. Olha Davi, uma hora é meu amigo, né? Uma hora é meu amigo, livrou o povo de Israel, Outra hora se vê como inimigo. Então, queridos, é Deus preparando o teu povo para grandes coisas. Porque se pararmos para analisar a Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres, né,
que estavam ali à frente da obra do Senhor e que a todo momento eram o quê? Provados, mas que também eram aprovados. E eu vim aqui dizer para você que o Senhor, Ele quer nos aprovar. Ele quer pessoas valentes. Ele quer pessoas guerreiras. Ele quer pessoas à frente da obra dele. Mas não qualquer um. O Senhor, Ele quer pessoas de verdade. Pessoas de coração contrito. Pessoas que olhem para o seu irmão e digam: ah, Jesus, todavia, eu estou assim, mas meu irmão está precisando de mim, então eis-me aqui. É isso que o Senhor olha, querido. O Senhor gosta de quem é verdadeiro. O Senhor, Ele se apraz, né? No amor, porque o nosso Deus é amor. E o que nós devemos pedir? A compreensão necessária. Para quê? Para fazer o bem, para levar a luz, para levar o nosso Deus aos demais. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os perdidos, né? É para os perdidos. Então acaba com essa historinha de que, sim, o Senhor é o príncipe da paz, mas acaba com essa historinha de que o Senhor a todo momento vai ter paz na sua vida. Por que não? Jesus disse: eu vim, né, para a espada, causar divisão. Tá na Bíblia, irmão. Lê Bíblia. Porque é por isso que muitas vezes as pessoas não compreendem o agir de Deus em suas vidas, né? Olha o Espírito Santo bradando. Ele diz: filha, muitas vezes as pessoas não têm compreendido o meu agir, porque querem entender demais. E as minhas coisas não são para entender, não são para compreender, porque é loucura para o homem. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Deixa Deus. Sabe por quê, queridos? Porque, como eu disse no início, tudo tem limite. Tá entendendo? Então vai chegar uma hora que para tudo o Senhor colocará um basta. Foi assim na vida desse rei. Ele estava lá pintando, bordando, até que o Senhor disse assim: não, até aqui, bonito. Sabe por quê até aqui? Porque agora tu mexeu com algo sério. Tu mexeu com algo santo, sagrado. Então vigia como se comporta com as coisas de Deus. Porque Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. E esse Deus é lindo, porque Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é poderoso. Então, meu irmão, possamos cada dia mais estar, né, apegados a esse Deus. Porque esse é o meu Deus, o Deus em quem creio. O Deus que não é de acordo com injustiça, porque Ele é justo. O Deus que é fiel. O Deus que fala e faz. É esse Deus que eu acredito. Ah, mas Luzia, e qual que é o nosso papel? Crer. Confiar no Senhor. Bendito o homem cuja confiança está no Senhor. Ah, mas eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Não tem problema. Se você crer, se você confiar, você já vai estar assim há anos-luz. Tá bom? Então eu vim aqui dizer para você, meu irmão, creia nas promessas de Deus, nas bênçãos do Senhor para sua vida, porque são grandes, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua história. Ah, eu creio que Deus está escrevendo histórias lindas aqui, para pessoas aqui, nessa live. Então que o Senhor alcance a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor mude a sua história. E eu profetizo em nome de Jesus, bênção sem medida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo.